Seja bem-vindo à FBS Comunicação. Nesta aula estudaremos a derivação dentro do processo de formação de palavras. Videoaula preparada para os alunos do Ensino Fundamental 2 e para os amantes desta tão complexa e amada língua portuguesa. Vamos que vamos! Ao analisarmos a estrutura das palavras, percebemos vários elementos mórficos denominados morfemas. Dentro desses morfemas, há duas classificações: morfemas lexicais e a outra que chamamos de morfemas gramaticais. A parte da palavra que traz o significado básico do vocábulo chama-se morfema lexical. E o que é o morfema lexical? Como percebemos o morfema lexical? Vejamos aqui nos dois exemplos: filho, filha, filhos, filhas, estudo, estudar, estude. Percebemos aqui que encontramos a parte mais significativa da palavra, chamada de radical, ok? Que é o que está aí em destaque em vermelho. E tudo que sobra nós já vamos ver o que é a partir do próximo slide, tá? Então essa primeira parte aqui da palavra é chamada de morfema lexical ou radical. E a parte da palavra que traz a flexão, isto é, as variações para indicar gênero, número, pessoa, tempo, modo, chama-se morfema gramatical, tá? Vejamos aqui nos exemplos. O mesmo exemplo do slide anterior. Filho, filha, filhos, filhas. Percebemos que pela desinência aqui, podemos identificar, por exemplo, na palavra filho, que se trata de um substantivo masculino. A palavra filha, substantivo feminino. Filhos, substantivo masculino plural. Filhas, substantivo feminino plural. No caso do verbo abaixo, já fui até entregando ouro, no caso da palavra abaixo, né? Que se trata de um verbo, mas como é que eu sei que se trata de um verbo? Porque dá para flexionar em tempo, modo, número, pessoa, tá? Eu estudo. Olha, o verbo conjugado na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Estudar, aqui já percebemos que o verbo, por causa do morfema gramatical, sabemos que verbo terminados em ar, ir, está em sua forma nominal, no infinitivo, tá? Estude, olha, aqui já se trata de um verbo no modo imperativo, ok? Olha quantas informações nós podemos extrair apenas do morfema gramatical. Então, o que é o radical? É o elemento básico da palavra, parte que contém o significado. Olha como é que é fácil você extrair o radical, tá? O morfema lexical. Certo, nós tiramos ali como base a palavra certo, aí temos certeza, certamente, certeiro, incerto, incerteza. O radical é toda a parte que não muda nas flexões. Nessas flexões que temos aqui, a partir da palavra primitiva certo, percebemos que do C até o T não muda. Então, nós temos aí o radical, ok? Simples assim? Ainda quanto à estrutura, já falamos acerca do radical, agora vamos falar dos afixos. O que são os afixos, professor? São os elementos que se ligam ao radical para formar novos vocábulos. E vamos conhecer o primeiro elemento que se liga ao radical, e o nome dele é prefixo. Por quê? Prefixo pré que vem antes, tá? Do radical. Percebemos aqui nos exemplos antebraço, enraizar, incorreto, que temos os prefixos, o que está em destaque em vermelho, ante, que vem, é um prefixo que tem seu significado na palavra anterioridade, tá? Antebraço.
Enraizar, olha o prefixo em aí, vem antes do radical raiz, tá? Incorreto, a mesma coisa, vem antes do radical, chamamos de prefixo. E vamos conhecer mais um afixo formador de vocábulos, formador de palavras. E que afixo é esse? Isso é o sufixo. Sufixo é colocado logo após o radical. Temos aqui 3 exemplos: estudante, beleza, ferreiro. Percebemos que podemos aqui tirar o ante e formar uma nova palavra com um novo sufixo. Estudo, por exemplo, então eu troquei um substantivo por outro. O estudo, o estudante, posso transformar esse substantivo em verbo estudar, acrescentando um sufixo depois do seu radical. Temos aqui beleza, posso tirar esse sufixo, colocar um outro, acrescentar um outro sufixo. Opa, deu outra enrolada aqui na língua. Posso acrescentar outro sufixo e darei origem a outra palavra. Belo, na verdade, vem do primitivo beleza, na verdade, vem da palavra primitiva belo, tá? Ferreiro é derivado da palavra primitiva ferro, tá? Então eu posso tirar de ferreiro, posso tirar o sufixo e acrescentar um outro, dando origem a uma nova palavra: ferreiro, ferradura, ferro, ferrado e por aí vai, ok? E vamos conhecer mais uma parte que compõe a estrutura básica da palavra, chamada desinência. As desinências são os elementos finais. E a saber, na nossa língua portuguesa existem 2 tipos de desinências, tá? As desinências nominais e as desinências verbais. A desinência nominal aponta a flexão de gênero e número do vocábulo. Vejamos como funciona aqui nos exemplos. Amigo, amiga, amigos, amigas. Percebemos aí quanto à flexão de gênero e número que temos. Amigo, quanto ao gênero masculino, quanto ao número singular. Amiga, quanto ao gênero feminino, quanto ao número singular também. Amigos, quanto ao gênero, temos masculino e quanto ao número plural. E amigas, quanto ao gênero feminino, quanto ao número plural. Vale lembrar que na língua portuguesa, como as coisas não têm sexo, então convencionou-se a palavra gênero, tanto para pessoas quanto para objetos, tá? Então, caneta, nós temos a caneta, faz parte, né, do gênero feminino, tá? Carro, como o carro é um objeto, não tem sexo, então pertence, classificamos, melhor dizendo, como masculino, faz parte do gênero masculino, ok? Então, dentro da biologia nós temos o sexo masculino, o sexo feminino. Dentro da língua portuguesa nós temos o gênero masculino e feminino, que serve tanto para pessoas quanto para objetos, ok? E a desinência verbal indica modo, tempo, número e pessoa nas formas verbais. Vejamos nos exemplos. Temos aí o verbo amar, flexionado, conjugado, né? Amássimos. Pela sua desinência verbal, dá para saber que esse verbo pertence ao modo subjuntivo, tempo, pretérito imperfeito, quanto ao número está no plural e quanto à pessoa, ó, nós amássemos, se nós amássemos. Vale lembrar que os verbos conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo, né, os verbos no subjuntivo recebem a ajuda, né, de 3 palavrinhas, que, se e quando, né, elas ajudam a conjugar os verbos no modo subjuntivo, ok? Então tem cantavas, terminação vas. Opa, então pela desinência verbal, eu sei que esse verbo está no pretérito imperfeito do indicativo, ok? Quanto a pessoa, ó, tu cantavas muito.
Então pertence à segunda pessoa aí do singular, ok? Tu cantavas. Surfaremos muito amanhã. Olha, surfaremos, modo indicativo, tempo, futuro, futuro do presente. Quanto ao número, nós temos plural e a pessoa, ó, nós surfaremos, primeira pessoa do plural, do futuro do presente do indicativo. Olha só quantas informações conseguimos extrair apenas pela desinência desses verbos. Okay? E vejamos aqui mais um elemento que faz parte, que compõe o processo de formação de palavras. Nós temos, no caso aqui, dois elementos, a vogal e a consoante de ligação. A única finalidade desses elementos é facilitar a pronúncia dos vocábulos. Olha só, temos a palavra gasoduto. Na verdade, nós temos a palavra primitiva gás, mas duto. E para não ficar com sonoridade esquisita, né, gasduto, houve-se aí a ideia, a necessidade de se colocar uma vogal de ligação para ter uma sonoridade melhor. Gasoduto tem um som melhor do que gasduto. Olha outro exemplo. Cafeeira. Imagina você se referir àquela maquininha de fazer café, né? Se chegasse em algum lugar, olha, faça um café na cafeeira, ia ficar um pouco estranho. Aí houve a ideia, né? Tiveram a ideia de colocar essa consoante de ligação para dar uma sonoridade mais agradável à palavra. Então ficou cafeteira no lugar de cafeeira, gasoduto no lugar de gasduto, certo? Pois bem, professor, então o que significa vogal temática e tema? Vamos lá, a vogal temática é o elemento que possibilita a ligação entre o radical e as desinências. Vejamos no exemplo. Terraço, buscava, rompemos. Perceberam as vogais aí? As vogais, neste caso, está servindo de ligação entre o radical e as suas desinências. No primeiro caso aqui, no primeiro exemplo, terraço, nós temos uma desinência nominal, buscava e rompemos desinências verbais, ok? E o tema é o conjunto de radical mais vogal temática. Vejamos, temos o radical cante, acrescido da vogal temática, nós temos o tema canta. Busca, nós temos o busque, aí que é o radical, somada à vogal temática, temos busca. E, por fim, rompe, né, com P mudo aí, aliado, né, somado à vogal temática E, nós temos rompe, ok? Na nossa língua portuguesa, existem dois processos básicos de formação de palavras, tá? A saber são a derivação e a composição. A derivação é o processo pelo qual novas palavras derivadas são formadas a partir de outras, chamadas primitivas. Há 6 tipos de derivação: prefixal ou prefixação, sufixal ou sufixação, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, parassíntese, regressiva e imprópria. Prefixal ou prefixação consiste no acréscimo de um prefixo a um radical. Vejamos nos exemplos. Fazer, nós acrescentamos um prefixo e temos a palavra refazer. Leal, desleal. Feliz, infeliz. Correto, incorreto. Percebemos aí o acréscimo do prefixo ao radical, dando origem a uma nova palavra, ok? Já o processo de derivação sufixal ou sufixação
consiste no acréscimo de um sufixo a um radical. Vejamos aqui nos exemplos. Jornal, acrescentando o sufixo, eu posso criar a palavra jornalista. Real, acrescentando um sufixo, temos a palavra realmente. Pedra, acrescentando um sufixo, temos a palavra derivada pedreira. Feliz, acrescentando um sufixo, dá origem à palavra felizmente, ok? O processo de derivação prefixal e sufixal consiste no acréscimo de um prefixo e de um sufixo simultaneamente ao radical. Vejamos aqui nos exemplos. Deslealdade, infelizmente, leal e feliz são os radicais. Então, por meio do radical leal, eu posso criar novas palavras. Eu posso criar desleal, posso criar lealdade e mais outra palavra, deslealdade, ok? Já com radical feliz, eu posso criar infeliz, posso criar felizmente e posso unir tanto o prefixo, opa, dei mais uma enroladinha aqui na língua, posso acrescentar, né, o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, criando uma outra palavra. Infelizmente, ok? Infelizmente, eu dei uma gaguejada aqui, uma enrolada na língua, mas acredito que vocês tenham entendido, tá? Que o processo de derivação prefixal e sufixal, eu posso acrescentar ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, dando origem a novas palavras, ok? E cuidado, hein, para não gerar confusão com o processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. A parasintética funciona da seguinte forma: consiste no acréscimo de um prefixo e de um sufixo simultaneamente ao radical, ó, bem parecido com o processo anterior, de modo que a palavra não possa existir sem um ou sem o outro. Vejamos aqui nos exemplos: desalmado, amanhecer, emagrecer. Desalmado, nós temos o radical alma, e olha que interessante, para criar essa palavra, eu não posso me desfazer nem do prefixo, nem do sufixo. Tem de ser simultâneo e um não fica sem o outro, ok? Na palavra amanhecer acontece a mesma coisa. Eu preciso obrigatoriamente do prefixo e do sufixo para criar uma nova palavra. Emagrecer vem da palavra magro, certo? Nós temos aí um prefixo e um sufixo. Se eu tirar um, não tem sentido. Se eu tirar o outro, também continua sem sentido, diferentemente do processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Que se eu tirar, no caso aí da palavra infeliz, se eu tirar o prefixo in, eu tenho, melhor dizendo, infelizmente, tá? Se eu tirar o prefixo in, eu vou ter felizmente. Se eu tirar o sufixo mente, eu teria a palavra infeliz, ok? Viram aí a diferença entre o processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo para o processo de derivação parasintética, ok? Na parasintética, não dá para criar uma palavra sem o prefixo ou sem o sufixo. Tem de ter obrigatoriamente os dois simultaneamente, certo? E agora vamos conhecer o processo de derivação regressiva ou deverbal. Regressiva consiste na redução de uma palavra primitiva. Olha como é que funciona aqui, ó. Nós temos a palavra parceiro e eu posso reduzir para parça, né? Geralmente usamos isso como gíria. E aí, parceiro? E aí, parça? Comunista, falamos comuna. Então houve aí uma redução de palavra, ok? E por que podemos chamar de deverbal também? É deverbal porque se refere à possibilidade de se formarem substantivos derivados de verbos e vice-versa. Vejamos aqui nos exemplos. Voar, ó,
Verbo voar eu transformo em o voo, tá? De verbo para substantivo. Ajudar em ajuda, cortar em corte, falar em fala, ok? Saímos de uma classe gramatical para outra e vice-versa. E apresento-vos agora o processo de derivação imprópria ou conversão. Esse processo consiste na simples troca de classe gramatical de uma palavra sem que se altere a estrutura dela. Vejamos como é que funciona. Legal, então prestem bem atenção aqui, tá? Nesses exemplos. Ana Lu e Samuel são bons filhos. Beijo, meus filhos, amo vocês. Então, ninguém tem dúvida de que a palavra bons é um adjetivo, certo? Agora vamos fazer análise da próxima frase. Os bons serão recompensados. Olha, bons, bons não é adjetivo? É na frase de baixo. Ana Lu e Samuel são bons filhos. Nesta frase aqui, os bons serão recompensados. Percebam que a palavra bons é antecedido de um artigo. E toda palavra que é antecedida de um artigo, acaba se tornando uma palavra substantivada. Neste caso aqui, bons é um adjetivo substantivado ou palavra substantivada ou palavra com valor de substantivo, ok? Mais um exemplo de derivação imprópria ou conversão. Na frase, o monstro do Lago Ness existe? Ninguém tem dúvida de que monstro aqui é um substantivo. Foi antecedido de um artigo, tá? Vejamos no segundo exemplo. A mesma palavra monstro com um valor diferente, com uma classificação diferente. Assistimos a uma aula monstro. Aula é um substantivo. Não tem sentido terem dois substantivos, um do ladinho do outro. Mas olha o valor que monstro tem aqui. Assistimos a uma aula monstro, assistimos a uma aula interessante. Opa, interessante é adjetivo. Logo, essa palavra tem valor de adjetivo. Ah, legal. Então aqui se trata de um substantivo adjetivado, ou palavra adjetivada, ou ainda palavra com valor de adjetivo, certo? E chegou o nosso momento recapitulando na lousa. Nós temos aí os afixos. Quantos afixos nós temos? Prefixo e sufixo. Prefixo é o que vem antes do radical. No caso aí do exemplo, desleal. Leal é o radical, é a raiz. O des é o prefixo. No caso do sufixo, nós temos a palavra ferreiro. Fer é o radical, é a raiz. Acrescentada aí a esse radical, ao radical foi acrescentado o sufixo eiro, ok? Então, quanto ao processo de derivação, nós temos prefixal, com acréscimo de um prefixo. Então, temos da palavra primitiva fazer, nós acrescentamos um prefixo, temos refazer. Temos o sufixo, processo de derivação sufixal, palavra realmente, em que nós temos o radical real sendo acrescentado de um sufixo, mente. Então, nós temos aí realmente. Temos o processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, acrescentando um prefixo e um sufixo a um radical ao mesmo tempo. Radical feliz, nós temos aí o acréscimo de um prefixo, in, de um sufixo mente, dando origem à palavra infelizmente. Temos o processo de derivação parassintética, que se assemelha um pouco com o processo anterior, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, mas tem a diferença de que na parassintética eu não posso me desfazer do prefixo, mantendo apenas o radical e o sufixo, como eu também não posso me desfazer do sufixo, mantendo apenas o prefixo e o radical, como na palavra desalmado, ok? Acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente aí, tá? Temos o processo de derivação regressiva ou deverbal.
do verbo falar, eu reduzo aí para substantivo fala. Perder para perda, ok? Olha que interessante, essa lousa eu tirei foto em 2017, já faz um tempinho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos para mais um exemplo. Vogal temática é o elemento que indica as conjugações do verbo. Estudar, aprender, sorrir. Nós temos as vogais A, E, I, ok? Indicando as conjugações verbais. Quanto ao tema, nós temos radical mais vogal temática, que dá origem ao tema. Estude, radical, mais a vogal temática A, é igual ao tema estuda. Radical aprende, com D mudo aí, mais vogal temática E, tema aprende. Sorrir, né, com R mudo aí, mais a vogal temática I, que dá sorrir, ok? Professor, e o por pertence a qual conjugação? Pois bem, primeira conjugação é ar, segunda conjugação é er, terceira conjugação é ir, né? E o por? Por vem do latim poer, então pertence à segunda conjugação, ok? Aproveitando a luzinha aqui, para quem ainda não entendeu o que é o radical, o que é a raiz, é a parte da palavra que não muda, tá? É aquela que carrega a estrutura básica da palavra, ok? E por meio da desinência, nós conseguimos aí identificar o tempo, modo, número e pessoa do verbo, certo? E a última parte do nosso momento recapitulando na lousa, nós temos aí ficamos, ficar, ficou. Percebam a parte que não muda, o fic, né? Com C mudo, é o radical, é a raiz, tá? O azinho que aparece logo depois do radical é a vogal temática. Mos é a desinência. Por meio dessa desinência, eu consigo identificar o modo, né? Neste caso, pertence, ficamos, pertence ao modo indicativo. Por meio dessa desinência, eu encontro o tempo, ficamos, passado, passado, pretérito perfeito. Por essa desinência, eu descubro a pessoa, ficamos, quem ficamos? Ó, nós ficamos, primeira pessoa. Por meio da desinência também eu encontro o número, primeira pessoa do plural, ok? Valeu então, fixaram? E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição desta videoaula. E o que vocês encontrarão lá? De vez em quando encontrarão desafios, links de mais vídeos relacionados a esta aula, leituras complementares, fontes para pesquisas, tá? Ali vocês terão de livros, dicionários e sites. Conhecerão também um pouco sobre os parceiros que apoiam este projeto. E não se esqueçam, tem recadinho também especial para você. E outras informações que irão gostar bastante. Como eu costumo dizer, aqui no meu canal não há filmes da Marvel, mas vale a pena ficar até o final.